Paz do Senhor. Hoje nós aprenderemos uma importante lição. Quem segue a Cristo purifica o coração. Texto principal. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Resumo da lição. O cerne do cristianismo é a transformação de vidas, mudança de caráter e comunhão com Jesus. Leitura semanal. Sem Deus tudo é fútil, tudo foi feito por Ele. Seja o responsável por sua liberdade, o que tem no coração, vivendo como uma nova criatura, vença o mal que está tão perto. Objetivos: mostrar o quanto é maravilhoso servir a Deus, compreender a relação de Jesus com os fariseus, conscientizar que devemos cuidar do nosso coração. Nesta lição, o cerne, o principal do cristianismo é a transformação de vidas, mudança de caráter e comunhão com Jesus. O cristianismo é para aqueles que se reconhecem carentes de Deus e que não conhecem as suas limitações. Somos discípulos de Jesus e não fomos resgatados do império das trevas para vivermos envoltos em debates estéreis e confusões. Temos um chamado e uma missão: anunciar a graça e a misericórdia divina. É isso que Deus espera de nós. Cumpramos com o nosso chamado. Texto bíblico consta do Mateus, capítulo 15, versículos 18 a 20. Mas o que sai pela boca procede do coração e contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mas essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Introdução. Uma pequena introdução. A sociedade em que vivemos é extremamente fútil, preocupada exclusivamente com as aparências, com a vida exterior. O cristianismo volta-se exatamente para o oposto do projeto falido do mundo. O servir Jesus, em primeiro lugar, restaura nosso interior, que aproxima-nos da imagem e semelhança do Altíssimo, restaura a comunhão que foi perdida no Éden, mas já está profetizada a restauração do novo modelo pleno da Nova Jerusalém. Primeiro tópico: como é maravilhoso servir a Deus. 1. A condição extenuante de quem tenta viver longe do Pai. Vivemos na sociedade da transformação e das novas tecnologias. Entretanto, todo o avanço não fez com que a nossa vida se tornasse leve. Carregamos um fardo extenuante, bem da verdade. Essa é uma constatação que o pregador já aponta no livro de Eclesiastes. Sem Deus tudo é fugaz. 2. Maravilhosa oferta do Salvador. Diante da condição continuadamente sofrida da humanidade apartada de Deus, uma vida escravizada pelo pecado, subjugada debaixo da opressão maligna. O Salvador oferece às filhas e filhos de Adão uma mudança radical, a troca da bagagem de dor por uma vida de compromisso, o amor e a graça. 3. O convite para um compromisso de amor. Prolifera na atualidade um pseudo-evangélico no qual as pessoas são manipuladas a acreditar num cristianismo descompromissado, sem qualquer nível de santidade ou renúncia. Isso não é fé em Jesus, na verdade é uma ilusão diabólica. Há uma responsabilidade a ser assumida, uma cruz a ser carregada,
um caminho apertado a ser percorrido. Na metáfora que Jesus utiliza, ele fala da benevolente atitude de um dono de escravos que exige dele somente aquilo que a dignidade permite. 2. Jesus e os fariseus. O subtópico 1, Jesus e a verdade e a verdadeira fé. Durante todo o ministério do mestre, ele se serviu em embates com religiosos de sua época. Havia vários grupos que lutavam pelo monopólio da verdade religiosa, todavia Jesus não entrou nesse embate infrutífero. O seu ministério foi dedicado às pessoas ao anúncio dos princípios do reino, à busca contínua por condições para ensinar sobre uma vida espiritual saudável e frutífera. 2. Muita atenção às palavras. Conforme Cristo aponta, as palavras pronunciadas por uma pessoa são forte indício daquilo que se encontra nas profundezas do seu coração. Desta forma, Jesus tentava ensinar aquelas pessoas que muito mais importante do que protocolos de higienização de talheres e pratos era a santidade do coração. 3. Jesus nunca teve a preocupação com os fariseus. Jesus não respeitou os critérios das práticas dos fariseus, e quando os seus discípulos perguntaram-lhe se ele estava consciente disso, a resposta do mestre é concludente. Jesus declarou: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Tópico 3. Cuide do seu coração. 1. É mais fácil ensinar a limpar o copo do que o coração. Os fariseus eram pragmáticos, isto é, estavam preocupados apenas com os resultados imediatos e objetivamente mensuráveis. Até os dias atuais, temos visto falsos mestres com seus fariseus concentrarem em discutir sobre regras humanas controláveis. E precisamos conhecer que muito mais fácil um conjunto de proibições do que ensinar as pessoas sobre a responsabilidade da liberdade cristã. 2. O desafio está mais próximo do que pode imaginar. Em geral, as pessoas têm muita dificuldade de assumir seus erros e fracassos. E isto por motivos simples. Ao fazer isso, elas reconheceram que o problema tem como origem seu terrível coração. 3. Como não contaminar o coração? O princípio apresentado em Provérbios capítulo 4, versículo 23, ainda está totalmente válido para nós que estamos em peregrinação espiritual. Devemos cuidar do interior com maior atenção. Um coração pacificado faz com que vivamos sem máscaras e que tenhamos sorrisos que espelhem a glória de Deus. Já na conclusão, enquanto as pessoas se preocuparem apenas com as aparências, nunca curarão o coração. O cristianismo é para aqueles que se reconhecem carentes de Deus, incapazes de solucionar sua miserável condição pecaminosa com ações humanas. Desta forma, não fomos chamados para debates estéreis, mas para anunciar graça e misericórdia divina. Mateus capítulo 9, versículo 13. Hora da revisão. Segunda lição: qual é o cerne do cristianismo? Viver deve ser um fardo ou um dom? O que Jesus nos oferece? Após a morte da possibilidade de escolha, como não contaminar o coração? Que lição maravilhosa foi essa, meus queridos irmãos. Fique com Deus e conte sempre com as minhas orações.